Márcia, boa noite. Boa noite, estou aqui tomando café essa hora da noite, ou seja, obrigada pelo encontro, pela conversa. Paulo, quanto tempo? Muito tempo, né? Muito tempo. Nossa, que prazer falar com você, que surpresa boa, não sabia que estaríamos juntos. Também achei assim, de repente, falei, olha, que assunto bom, porque se fosse essa sua outra personalidade artística, eu não teria como intervir, mas esse assunto a gente ainda tem muitas áreas em comum, é muito gostoso também, enfim, eu acho que dá um bom caminho. Parabéns pelo café, tomei tanto agora que não precisa nem me oferecer, porque eu não vou tomar, que eu já tomei demais. Sara, quer café, Sara? Eu acho muito adulto tomar café à noite, gente. Se eu tomar café à noite, eu passo o dia o dia seguinte sem dormir. Mas vamos lá, Márcia, foi uma coincidência bacana você ter vindo nesse horário, porque o Paulo estava com uma proposta de pauta muito semelhante. A gente estava até conversando nos bastidores, né? Porque mistura a chacina do Guarujá na Bahia, essa ameaça de morte ao Lula, e aí a gente se pega pensando, lembrando, né? O amor vai vencer o ódio. Gostei da cara da filósofa, é boa para essa discussão. Muito esforço, muito esforço. Vamos ter que fazer muito esforço para isso acontecer, né? É terrível. Bom, Paulo. Eu vou começar falando uma coisa, Márcia, porque uma coisa que está me ocorrendo aqui, tentando achar uma saída aí, mas é o seguinte, dentro de mais ou menos 30 dias, não está marcado, mas irá ocorrer, começam o julgamento dos fascistas presos no 8 de janeiro, que eu acho que vão assim polarizar a atenção tanto dos próprios fascistas, que vão estar aí querendo tumultuar, e como dos democratas, que é uma oportunidade que a gente romper a tradição do acordão, romper a tradição de fazer aqueles acertos que perdoamos todo mundo para que depois venham nos cortar o pescoço, não é? Ou seja, então acho que é uma coisa assim, muito importante. Quem está coordenando essa parte do julgamento é o Alexandre de Moraes. Ele já fez 228 audiências concluídas, está preparando os casos, fez 719 oitivas. O STF vai entrar em cena em setembro, ou seja, também em breve, né, mês que vem. Enfim, eu acho que isso vai ser assim, um novo ponto político e que vai chamar a atenção do mundo, do Brasil e dos brasileiros para uma grande questão que é como que nós vamos enfrentar um ataque à democracia ocorrido no 8 de setembro? Que lições nós temos de um passado onde a gente sempre acabou conciliando, acabou assim... Eu acho que isso aí é um grande debate que a gente tem. Eu acho que é uma questão aí, e vamos ver como é que a justiça vai se portar. Você, como é que você vê isso? Como é que você se posiciona a esse respeito? Enfim, e vamos falar, porque você também tem uma elaboração própria que nós queremos ouvir, independente dessas questões que nós estamos colocando aí. Vamos lá. Então, que bom a gente poder falar sobre isso, Paulo e Sara, que bom poder aprofundar um pouco essa questão, porque as coisas no Brasil, em relação ao fascismo, à fascistização, ao avanço do autoritarismo, elas tendem a morrer, digamos, na praia, né? No nível superficial, quero dizer. Tem muitos professores, intelectuais, escritores, pesquisadores fazendo pesquisas muito importantes e falando coisas muito importantes sobre esse assunto, mas eu acho que à medida que o governo entrou, esse governo chegou ao lugar que era necessário que ele chegasse, é como se tivesse acontecido uma espécie de abandono justamente desse tópico aí que o Paulo acabou de levantar, que é o passado, né? Como se nada tivesse acontecido, como se de repente, por um passe de mágica, Lula tivesse sido eleito e todos nós estivéssemos agora vivendo e curtindo a ampla e plena democracia no Brasil. A gente sabe que isso é uma ilusão, é um clima que está meio que se criando, porque o governo está indo mais bem do que mal, né? Tem defeitos, mas digamos está melhor do que os últimos dois governos, pelo menos o de Bolsonaro e o governo golpista do Michel Temer, do qual o governo do Bolsonaro é também o efeito.
Então, é um governo que está indo bem, tem um clima bom em muitos aspectos, e aí parece assim que a gente sempre foi uma democracia. E a memória curta, ela continua em vigência, e ela é manipulada sempre por aqueles que querem tomar o poder fora dos parâmetros democráticos e sempre, claro, construindo essa democracia de fachada, essa manipulação da democracia. Então, eu, hoje mesmo, numa conversa com pessoas aí que eu tive a oportunidade de encontrar, pessoas que, inclusive, fazem parte do governo, eu fiquei falando, olha, eu acho que tem muitas coisas muito boas acontecendo, mas tem uma falha crucial no governo do Lula, que é o descaso, a despreocupação com o tema do avanço do fascismo, com o avanço e o crescimento, enfim, desses grupos nazistas que já eram mapeados há muitos anos pela Adriana Dias, que foi uma pesquisadora que veio a falecer esse ano, e que fez uma pesquisa importantíssima, porque, como antropóloga, ela chegou ao nome, ao sobrenome desses grupos fascistas no Brasil, e isso é perigosíssimo para a democracia, e não é, a gente acha assim, mas é um aqui, outro acolá, eles crescem, mas depois eles diminuem. Não é verdade isso, a gente sabe. Bolsonaro, por exemplo, era um sujeito que ninguém dava valor, que ninguém dava importância. Bolsonaro era mais um desses políticos que causam uma sensação de vergonha e que as pessoas acham que faz parte de um nicho, de um gueto ali, daquela gente ignorante e tal. Só que ele tomou conta. É como um vírus que, de repente, toma conta. É como uma bactéria que está ocupando a sua unha e, de repente, vai te matar. Vai acabar, vai chegar no seu coração e vai acabar com você. Então, eu acho que o governo Lula deveria, sem dúvida, ter uma secretaria ou uma comissão ou, enfim, um órgão qualquer que pudesse dar conta de trabalhar o fascismo e todos os temas que estão associados ao fascismo e que dizem respeito à ética na política, dizem respeito às tecnologias políticas que podem ser mapeadas, compreendidas e que, se a gente não conhecer direito, a gente vai continuar sendo vítima disso, que foi o que aconteceu com o golpe de 2016, com o avanço e o crescimento e a vitória de Bolsonaro em 2018. E eu já estou preocupada, até porque eu mesma, pessoalmente, estou preocupada. Eu fui alvo do Bolsonaro. O Jair Bolsonaro não esquece. Ele me usou de novo essa semana. Eu, uma pobre professorinha de... Escreva, professora, o que ele fez? O que fez o Bolsonaro? Só para todo mundo saber. Pegou um desses recortes que vem sendo usados, que foram produzidos em 2018, numa campanha de difamação contra mim, pegou um recorte desses e jogou nas redes sociais dele, tentando dizer, porque eu sou usada como token, né? Eles usam assim, esta aqui é a esquerda. Então, a minha imagem faz papel de à esquerda, eu sou uma metonímia. E aí eles usam a minha imagem para dizer que houve uma chacina no Guarujá por culpa da esquerda, que sou eu. Aí eu sou a cara da esquerda. A esquerda, aliás, se desse conta do que está acontecendo, me protegeria. Porque, assim, eu virei a cara da esquerda. Eu até troquei de cabelo. É certamente um ato covarde. Vamos falar assim de verdade. Falar de verdade. Politicamente, isso é um ato covarde que visa transformar você, bem ou mal, num alvo, que pode ser atingida, pode ser agredida. Vamos dizer assim, porque nós estamos falando disso, nós estamos falando de pessoas selvagens. Estamos falando de pessoas que vamos dizer assim, que não têm comportamento civilizado, que, vamos dizer assim, que têm demonstrado um apego pela violência, e que, vamos dizer assim, dizer que você identificar uma pessoa, dar uma identidade, um papel, que é um papel que você, vamos dizer assim, você é uma ideóloga, vamos falar assim, um intelectual muito importante. Mas isso aí é uma tentativa de criar alvo. Vamos falar assim, estamos falando politicamente, isso que nós estamos falando. Eu só estou interrompendo para entender o seguinte, isso é uma coisa séria. Continua, por favor.
Então, Paulo, isso que você está falando é realmente muito sério. Por quê? Porque o fascismo, como qualquer populismo, depende da produção do inimigo. Então, pode-se produzir o PT como inimigo, a esquerda como inimiga, as 6 deputadas que são caçadas lá no Congresso Nacional, naquela porcaria daquela CPI do MST, que é totalmente uma farsa. Todas essas pessoas são construídas como inimigas. A Manuela Dávila, a Dilma Rousseff, o Lula, enfim, Jean Willis, quantos são construídos como inimigos? O Boulos, o Haddad, enfim. Vai pensando, quanta gente é construído como inimigo? Então, o inimigo, ele é necessário no processo, justamente o alvo, né, que você está levantando, o termo que você usou é alvo, é o inimigo. Então, o fascismo não existe sem o inimigo. Então, ele vai jogar contra os indígenas, quando se trata de grupos, né, os indígenas, o povo preto, enfim, as mulheres, os pobres, enfim, contra qualquer um que possa ser alvo, que possa fazer esse papel de alvo, enfim, traduzido, construído como um inimigo. Eu fui capturada nisso porque sou uma professora de filosofia, outros professores também foram, mas como eu acho que o meu caso é interessante, eu venho falando dele há tanto tempo, eu sou uma professora, eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa que fala o que bem entendo. Resultado, tive que sair do Brasil, fiquei quase 5 anos fora do Brasil, faz 1 mês e 3 dias que eu voltei para o Brasil e estou aqui defendida pelo Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos. Andei e ando com escoltas. Preciso de pessoas que entendam e que estejam sempre do meu lado, me protegendo. Fico a maior parte do tempo controlando, enfim, as situações para não me envolver com problemas que eu não possa contornar. E, claro, vou ter lançamento de livro esse mês, o mês que vem, em várias cidades, então vai ter toda uma segurança, policiamento, revista, um monte de coisa para que esses eventos possam acontecer, que era o que eu já vivi em 2018. Então, eu posso dizer para as pessoas que o meu caso, embora ele seja particular, ele revela algo da estrutura coletiva, universal, macroestrutural do que a gente está passando. Eu e muitas outras pessoas vivem sob essa ameaça. Só no programa de defensores de direitos humanos tem 1.000 pessoas, 1.000 defensores de direitos humanos, professores, ativistas, das mais intelectuais, artistas, das mais diversas procedências, que são pessoas atacadas e ameaçadas. E aí, Paulo, um ponto que, como professora de filosofia, me interessa falar é o ponto da ameaça. Por quê? Porque a ameaça, embora ela seja dirigida contra mim, ou contra você, ou contra Sara, ou contra Manuela Dávila, Larissa Bombardi e tantos outros, Jean Willis, Gaudêncio Fidelis, tantos outros que eu estou citando aqui, Wagner Schwartz e tantos outros, a ameaça se tornou uma categoria política, uma categoria que faz parte dessa tecnologia utilizada pelo campo da extrema-direita. Então, eles ameaçam todo o tempo. Eles precisam ameaçar. E, de vez em quando, eles fazem uma chacina, como aconteceu agora aqui no estado de São Paulo, no Guarujá, para dar demonstração de que eles são capazes de partir da ameaça para a ação concreta. E são, de fato, quantas pessoas são ameaçadas e, de fato, são mortas. E quando alguém é morto, é uma prova que esses grupos dão, que são grupos de extermínio, que chegaram ao poder, inclusive no estado de São Paulo, todo mundo, coitado dos paulistas, né? Eu fico com pena, porque essa gente foi votar naquele projeto de poder das milícias cariocas, que são grupos de extermínio disfarçados de milícias protetoras e garantidoras da segurança de um estado, de uma cidade, e assim por diante. Então, é uma pena ver que as pessoas tenham escolhido, os paulistas tenham escolhido um carioca, que é, assim, um cara que sabe muito bem, enfim, de onde ele veio e o que se faz lá naquele estado onde eu já fui candidata ao governo do estado, mas os cariocas também, em vez de escolherem uma professora antifascista, feminista, com projeto
para a educação, para a economia, para o turismo, para, enfim, todo o estado do Rio de Janeiro, eles preferiram votar num fascista que foi retirado da cena, que era aquele Witzel, foi retirado da cena por um outro fascista, que foi o Bolsonaro, que não queria de jeito nenhum que avançasse nem o projeto de poder do Witzel, como todo mundo sabe, e muito menos as investigações sobre o caso da Marielle Franco. O Bolsonaro está até o pescoço, né? Já está assim afogado no caso Marielle Franco, e vão descobrir coisas que estão assim cabeludas, escabrosas sobre isso. O Brasil vai ficar chocado com o resultado dessa morte, desse assassinato da Marielle Franco, que era, inclusive, uma companheira minha de ação política. A gente tinha um grupo de feminismo lá no Rio, durante todos aqueles anos que eu vivi lá, que era a Partida, éramos nós, mulheres de diversos partidos de esquerda, fazendo política. E eu conheci muito bem a Marielle, e também por isso, por conta de saber do que aquela gente era capaz, eu acabei tendo que sair do Brasil no final de 2018. Mas, enfim, acho que o ponto para a gente se ligar é que nós precisamos olhar com rigor, com muita atenção para esses processos, para essa tecnologia política, para o modo como o fascismo funciona, como que ele é introjetado pelas pessoas, interiorizado subjetivamente, e como ele funciona no processo da democracia, ou seja, da própria contradição, da construção da contradição da democracia, porque, ao fim e ao cabo, é como se o fascismo fosse uma espécie de germen, uma espécie de potencial inerente à democracia, ele está lá guardado dentro da democracia, e se a gente não controla, porque ele sempre vai existir, se a gente não controla esse princípio destrutivo da democracia, ele avança, chega no governo, atinge o Estado e pode destruir uma sociedade. O Brasil está destruído. O governo do Lula está tentando reconstruir a máquina do Estado que foi destruída por um projeto fascista. Ou seja, um projeto de destruição da sociedade, um projeto de avanço da morte, porque o jogo do fascismo, as pessoas podem achar até um pouco exagerado, mas o jogo do fascismo é o jogo da morte. É matança para todo lado, tem um gozo com a matança, tem um prazer de ver gente morrer. Isso aí é quase uma loucura. Se não fosse só poder, a gente poderia dizer que é realmente um delírio, né? Márcia, eu queria fazer uma pergunta. Você tem uma vantagem relativa de que passou 5 anos fora. Eu queria ver você, no seu retorno, você acha que nós aprendemos alguma coisa com o governo fascista do Bolsonaro, alguma coisa de verdadeira, de útil, que pode nos ser útil agora, quando terminou o governo, o Lula representa o nosso esforço, representa o esforço antifascista, mas é evidente que o fascismo está aí, dá sinais diariamente, tudo isso. O que nós aprendemos, você acha, que nós tem que ser valorizado, que nós ainda não percebemos e que também tem que ser valorizado? Queria que você separasse, assim, se nós, além dessa tragédia que é o crescimento do fascismo, aprendemos alguma coisa com isso, ou ainda somos muito, como estamos num jardim de infância político? Como é que você vê isso? Ô, Paulo, que bom que você faz também essa pergunta, porque essa pergunta nos dá a chance, né, de avaliar, de tentar elaborar algo que é muito complicado mesmo. Quando nós estamos dentro de uma experiência, dificilmente a gente enxerga o que está acontecendo. Então, eu acho que desde que o Bolsonaro realizou, vocês lembram, né, no dia 17 de abril de 2016, ele fez aquele discurso pró-Ustra. E aquele discurso, ele foi um discurso hipnótico. Ele conseguiu hipnotizar a população brasileira naquele dia. De um lado, ele colocou aquelas pessoas que se mantiveram despertas e acordadas, que lutaram contra ele, que lutaram pela democracia, mas teve muita gente que foi convocada irracionalmente
defesa, pela apologia da tortura e do torturador. Então, Bolsonaro, do meu ponto de vista, ele se tornou candidato naquele dia, porque dentro do jogo, da cena, da teatralidade, do grotesco e da desqualificação que se tornaram um capital político, Bolsonaro foi o melhor. Ele foi o melhor porque ele foi o pior. Esse é o paradoxo que a gente tem que entender. Isso é formidável de compreender. Ele foi o melhor porque ele foi o pior, porque dentre os desqualificados, ele foi o mais desqualificado. Dentre os ogros, dentre os grotescos, os ridículos, ele foi o pior de todos e, portanto, ele foi o principal, ele foi o mais importante. E ali ele se tornou o candidato. Ali deu para ver que ele se tornaria o presidente da República, tanto que eu enunciei isso algumas vezes, várias pessoas escutaram e me disseram: Márcia, você é exagerada, Márcia, mas imagina, Bolsonaro não tem a menor chance, ele é um mentecapto. Eu disse: pois é, o mentecapto vai se tornar presidente da República, e de fato aconteceu. Bom, mas então, acho que nesse caso, talvez nós estejamos ainda muito dentro do processo para ter a distância necessária, eu digo assim, essa população toda, inclusive o governo, porque o governo, de repente, tem que reconstruir a máquina do Estado, de repente tem que reimplantar direitos básicos à alimentação, direito à moradia, tudo isso que foi cancelado no período do Bolsonaro, do Michel Temer. Então, o governo tem que reconstruir o país. Quando é que há tempo e distância e espaço para pensar em coisas tão fundamentais nesse sentido mais profundo dessa questão? Ou seja, a sociedade pode se destruir através do fascismo, mas tem gente que está morrendo de fome mesmo. Então, a gente tem que correr para socorrer essas pessoas que estão morrendo de fome. Quando é que nós vamos conseguir parar para pensar no fascismo, que, aliás, é o que leva as pessoas às ruas a morrer de fome? Então, quando a gente vê, por exemplo, a atuação desses deputados ali na CPI do MST, ali, essa CPI é o teatro do fascismo e do antifascismo. A gente vê Sâmia Bonfim, que é uma deputada extraordinária do PSOL, ela é alvo de todos os ataques, junto com a Talíria Petrônio e várias outras, a Fernanda Melchiona, a Érica Cocai, a Célia Chacriabá, várias deputadas que são... A Juliana Cardoso, que também é de São Paulo, que é do PT. Essas deputadas são geniais, maravilhosas, rigorosas, cuidadosas, são mulheres aguerridas e elas são antifascistas. E elas estão ali num embate com um bando de fascistas cínicos, canalhérrimos, com todos os traços e todas as práticas e toda a história de autoritarismo, de defesa da tortura, da ditadura, da escravização de pessoas, do machismo. Enfim, são sujeitos completamente, alguns envolvidos, inclusive, com o 8 de janeiro, são sujeitos assim que não têm... eles não têm... Assim, não faz nenhum sentido que eles sejam deputados e representem o povo, porque eles representam o que há de pior em termos morais, éticos e políticos, mas eles estão lá fazendo a guerra, que é, assim, a própria manifestação clara, personificada do que é o fascismo. O fascismo ataca, faz guerra, mente, produz fake news, é cínico. O cinismo é uma das características da personalidade autoritária e esse cinismo vira uma espécie de capital político. Então, quero dizer com isso, para a gente poder avançar nessa conversa, de um lado, eu acho que nós estamos muito dentro ainda do fenômeno. O nosso governo tem 7 meses, é muito recente, esse governo democrático, digamos, com todas as suas falhas, ele é muito recente. E o fascismo ainda está funcionando, atuando onde ele pode, criando essas células tipo a CPI do MST, que é exemplar do procedimento do fascismo. Então, os agitadores fascistas vão continuar atuando, eles vão para cima das deputadas e de quem quer que seja, eles vão criar mistificações, eles vão criar mentiras, eles vão agir como se eles fossem os sujeitos que... Imagina, criar uma CPI do MST é totalmente absurdo,
Mas eles fazem isso com a esperança de que todo mundo seja desqualificado e incompetente. Então, o que eles não estão suportando é a competência, a qualificação dessas deputadas, e eles vão seguir agindo dessa maneira. O que a gente tem que aprender com isso? Quem aprendeu, já aprendeu. Que não dá para brincar com esses caras. E eu vou falar da Sâmia, por quê? Porque, de novo, né? A Sâmia eu acho maravilhosa, estou aqui elogiando demais, mas a própria Sâmia aprendeu que não dá para sentar com o Kim Kataguiri. Ela sentou com o Kim Kataguiri. A minha história de perseguição começa com o Kim Kataguiri. Ele ele tinha combinado com um jornalista lá em 2018, em janeiro de 2018, eles tinham combinado que ele teria um debate comigo, mas eu não fui avisada numa rádio lá no Rio Grande do Sul. No dia seguinte, começa a campanha de difamação contra mim, com vídeos recortados e uma loucura toda, que segue até hoje. Eles continuam usando o mesmo material, eles não se atualizaram, porque não precisa. Você cria uma peça dessas e vai destruindo o que vem pela frente, né? Destrói uma reputação, destrói uma pessoa, coloca uma pessoa ameaçada de morte por milhares de pessoas que começam a odiá-la, e por aí vai. E a Sâmia, acho que foi em 2019 ou 2020, acho que foi 2019, e outras pessoas do PSTOL e de outros partidos estavam lá conversando com esses caras. E por quê? Porque esses caras também estão tentando fazer um reposicionamento da sua marca. Então, eles querem parecer um pouco mais democráticos, eles querem se fazer passar como se eles simplesmente fossem mais um elemento dentro do espectro democrático, quando não é disso que se trata. Eles estão ali para produzir o cristal de massa, né? Para poder chamar atenção, para poder chamar a gente para o lado deles. Eles são espertos, né? Eles são pessoas que têm essa especialidade, esse trabalho eles dominam. E eles usaram também pessoas como a própria Sâmia e outros, enfim, políticos do espectro da esquerda que se dispuseram a falar com eles como se eles fossem democratas como nós. Eles não são democratas como nós. E isso a gente precisa aprender. Bolsonaro não é brinquedo. Será que a gente aprendeu isso, Paulo? Que Bolsonaro e imitações de Bolsonaro não são brinquedo? Bolsonaro foi aquilo que o Theodor Adorno, um filósofo lá da época do fascismo, do nazifascismo na Alemanha, chamava de candidato a Hitler. Ele dizia, sempre haverá candidatos a Hitler, pois seja Bolsonaro, seja Trump, seja Orbán, seja Erdogan, seja a Meloni, seja o Zemmour na França, sempre há os candidatos a Hitler, que vem do Chega, que vem do Vox, que vem de todos esses lugares, dos mais diversos países. No Brasil também, a gente pode dizer, sempre haverá candidatos a Bolsonaro. Não dá para brincar com esses caras. É isso que eu quero dizer. Eu achava, no meu, digamos assim, no meu primeiro momento de tentativa de enfrentamento disso, eu achava que dava para não dar consistência a eles. Eu podia seguir falando as minhas coisas, fazendo as minhas coisas e deixando eles para lá. Até que eu vi, quando eles invadiam, por exemplo, vocês sabem que eles invadiam os meus lançamentos de livro em 2018? Às vezes tinha assim 1.000 pessoas para entrar num lugar, tinha que pegar senha e tal. Eles ficavam na fila, o MBL, ficavam na fila, quietinhos, entravam no ambiente, depois eles apareciam com uma máscara, sabe aquelas máscaras de papel? Que nem a gente tem do Lula, o pessoal tem do Bolsonaro, eles entravam com uma máscara do Kim Kataguiri para causar incomodação, para incomodar, para causar um efeito incômodo, para torrar o saco das pessoas, e isso as pessoas têm que se dar conta que é uma tecnologia política. Incomodar, perturbar, chegar para atrapalhar, causar mal-estar, tudo isso faz parte da agitação fascista. Será que nós aprendemos que essas pessoas são nocivas para a democracia, que eles não estão falando sério, que eles estão só mistificando e tentando causar efeitos de poder? Essa é uma questão também que eu coloco. Será que aprendemos isso? Eu, por exemplo, aprendi que aquilo que eu já sabia, não vou sentar com os fascistas. Lastimo que ainda haja fascistas no governo, mas talvez a gente possa avançar, adensar
expandir, fazer crescer, fomentar, fermentar a nossa democracia de tal maneira que eles não tenham mais espaço. Mas isso não é um processo nem de uma hora para outra, nem que uma pessoa vai realizar sozinha, e por isso eu estou sempre aplaudindo essas deputadas, esses deputados, os governadores, os agentes do governo, da mídia, os cidadãos, os intelectuais, as pessoas que se posicionam como sujeitos da democracia, como gente que opera mentalmente, afetivamente dentro do regime democrático. É uma ação que tem que acontecer em todos os lugares, na esfera pública, principalmente, mas também, obviamente, na esfera privada, onde o fascismo, o autoritarismo extremo se cria e se desenvolve assim de uma maneira que às vezes a gente não consegue controlar, né? Márcia, você sabe que o Paulo já está rindo. O Paulo sabe que nosso horário acabou. Não, mas Paulo? peraí. Aí já começa a querer rir. Não. Eu tinha um horário. A Márcia somamos, né? Não dá para fazer uma soma e terminar igual, né? Isso não existe. Frente única sempre é para aumentar, não é verdade, Márcia? Nós sabemos, frente única é para aumentar a participação, a mobilização popular e tudo isso. Márcia, eu preciso fazer mais uma pergunta para você, pelo menos uma, hein? Pelo menos uma. A gente pode conversar a noite inteira, como a gente viu, né? Esse encontro está sendo muito proveitoso. Eu queria te perguntar uma coisa, Márcia. Você acredita que é possível que o Bolsonaro, você sabe que ele está sendo condenado em várias sentenças da justiça, tudo isso, e ele vai enfrentar casos mais graves proximamente, provas contra ele, tudo isso. Você acredita que ele pode ser condenado e até ser preso? 2, se isso ocorre, que consequências você veria nisso? Olha, Sara, aí depois a gente vê, ela vai falar bastante, a gente... Não, vou falar rápido, Sara, prometo. Olha só, primeiro que a gente tem uma expectativa de que isso aconteça, porque não basta ele ter sido tornado inelegível, ele continua aí, e a potência dele, a potência destrutiva do Bolsonaro é gigante. Então, óbvio que a gente espera que a justiça que vem sendo feita continue sendo feita e seja rigorosa com uma figura como ele. Até porque o Bolsonaro, enfim, ele tem vários processos, ele cometeu vários crimes muito pesados, mas tem um julgamento que diz respeito ao genocídio do povo Yanomami e que pode ser extensivo a outros povos, que precisa ser julgado o quanto antes. Então, eu acho que Bolsonaro, como ele vem sendo abandonado por todos os seus, porque ele já não importa, porque aliás, isso é um jogo político, né, gente? Vou falar uma coisa horrorosa para todo mundo. Assim, política é jogo de poder, então quem não interessa, a esquerda, a direita, centro, não interessa, vai ser jogado fora. Não, o Bolsonaro não está sendo jogado fora porque as pessoas se tornaram moralmente mais conscientes ou rigorosas. Ele está sendo jogado fora porque ele não interessa. O Lula também seria jogado fora se ele não interessasse. Então, eu lastimo dizer isso. Talvez um excesso de pragmatismo ou de uma visão muito pragmática, mas acho que a gente precisa se dar conta de que o nosso idealismo não cabe na política. Inclusive, todo mundo que é muito idealista não está nesse governo, nem em governo nenhum, né? Então, eu quero dizer, quando é que a gente vai fazer um governo dos idealistas, né? Um governo das pessoas que têm um comprometimento moral radical? Acho difícil. É verdade. Márcia, eu quero ler algumas perguntas aqui rapidinho, e eu quero te perguntar também, eu queria que você fizesse um comentário, na verdade, sobre, a gente falou da PM, da chacina que aconteceu no Guarujá, mas tem um outro lado dessa história, né, que é essa substituição dos livros físicos por material digital em tablet. Eu queria muito que você falasse disso, mas deixa eu ler rapidinho aqui as perguntas, os comentários, né? O Robson Rose fala assim, é isso aí, em 2016... uma aluna minha, do 9º ano, me perguntou diante de todos se o fulano, né, o ex-presidente, existia de verdade, de carne e osso. O Antônio Marcos Donaton fala, é preocupante, a esquerda esqueceu as ruas, a luta contra o fascismo não pode ficar reduzida ao parlamento. O Felipe Bastos fala, Márcia, eles têm prazer em matar, mas é sempre, por dinheiro. O Hussein Brasil fala, a Globo atacou a política, o Bozo posou de antipolítico, né, no final das contas.
Ricardo Garcês fala, estamos de novo na luta, extrema-direita, tirania versus democracia, humanismo. Eu até passei essa mensagem aqui para o Paulo no WhatsApp, rolou uma motociata hoje na Avenida Paulista, né? E aí as pessoas estavam aqui no chat comentando, a Márcia Regina Fogaça, ela fala assim, enquanto isso, na Avenida Paulista, há uma manifestação pró-ação da PM em relação à chacina do Guarujá. O Robson Rose fala, Márcia Tiburi fez um trabalho lindo em 2020, apoiando candidaturas de mulheres para a vereança. Elegemos em Ipatinga, Minas Gerais, a Cida Lima, e ele agradece. O Luiz Parra fala, o capitão do mato mudou para capitão da rota, mas a elite branca a quem serve o povo preto, mas a elite branca a quem serve e o povo preto a que assassinam seguem os mesmos. E o Felipe Bastos mandou uma mensagem aqui, que eu acho que é voltada para a Tereza Cruvinel, falando que ele trabalhou na implementação do Luz para Todos no Pará. É isso, Márcia. Sara, o que eu queria comentar do que você trouxe é essa questão dos livros, porque o pensamento reflexivo é o maior inimigo do fascismo. Já dizia esse autor que eu citei antes, que é o Theodor Adorno. Então, é importante para que o fascismo vingue, que as pessoas se tornem cada vez mais estúpidas, ignorantes, imbecilizadas, e esse é o projeto do governo do Estado de São Paulo. Como é o projeto de todos os governantes fascistas, autoritários, de direita e de extrema-direita. Então, nem o mínimo de civilidade que vem pela educação é planejado para essas pessoas. E, assim, é uma maneira sofisticada de queimar livros, né? Os fascistas, ao longo da história, queimaram livros. Então, o governador do estado de São Paulo resolveu queimar livros. E esse é um jeito muito espertinho de queimar livros. Obviamente que isso diz respeito ao sucateamento da educação estadual, que a educação estadual em São Paulo vai de mal a pior, aliás, em muitos estados do Brasil, e a direita se beneficia disso porque a direita se beneficia do sujeito ignorante, da pessoa imbecilizada. Só um imbecil pega um ônibus sem saber para onde vai e vai parar em Brasília, quebrar a coisa pública e depois ser preso como um imbecil, né? E sem saber direito o que estava fazendo. E isso, claro, a pessoa que... duvido que alguém nessa posição esteja nos escutando agora, né? Mas seria para escutar. Tipo, acorda, imbecil, você foi hipnotizado, você fez uma coisa que você não sabia que você estava fazendo, você destruiu a sua vida e da sua família, porque você é uma pessoa que foi imbecilizada. E aí eu não estou xingando a pessoa, eu estou dizendo, ela passou por um processo de dessubjetivação. Quando você já não é mais dono da sua vontade, do seu desejo, da sua inteligência, da sua capacidade de pensar, quando isso tudo está sendo dominado por outros e por grupos que defendem seus interesses, então você foi imbecilizado. E isso precisa ser compreendido objetivamente. Lastimo muito que São Paulo esteja nessa situação. E lastimo muito que as pessoas achem que vão solucionar o tema da violência no Estado através de mais violência. Claro que tudo isso não é por acaso, claro que tudo isso não é porque está acontecendo, tudo isso está sendo manipulado pelo governo do Estado. Então, esse é o jogo. O governo do Estado que já começa a produzir, aliás, coisa que ele nunca deixou de fazer, o governo do Bolsonaro fazia a mesma coisa, talvez o PT seja meio ingênuo nesse sentido, ou setores do PT sejam ingênuos, porque, assim, política é continuação, política é luta por hegemonia, e a hegemonia quer se manter hegemônica. Então, é óbvio que a extrema-direita que chegou ao poder quer continuar no poder e precisa desses atos terroristas para alimentar a indústria do medo, o mercado do medo e, ao mesmo tempo, essa noção delirante de uma segurança que se faz através da polícia agressiva, matadora, violenta. É uma mentalidade que está sendo construída a cada dia e que precisa ser modificada. E, por isso, educação, cultura fazem parte dessa modificação, dessa possibilidade de transformar as mentalidades, e é preciso controlar isso para que as mentalidades não sejam transformadas rumo ao bem comum, e sim na direção de mais e mais violência,
porque quem ganha com isso são os políticos que estão, nesse momento, no poder, e, claro, todo o sistema, a indústria da segurança, que depende do fomento ao medo, e assim por diante. Então, é terrível, tudo isso é terrorismo capitalista também, né, gente? Se a gente não souber que é isso, como é que vamos combater também, e como vamos enfrentar, e como vamos oferecer às pessoas outras possibilidades de governamentalidade, né? Tudo isso que está em jogo. Perfeito. Márcia, eu quero te agradecer o Paulo, que né, cedeu aqui o espaço dele. Vai ganhando. Estou no lucro. Está no lucro, né? É melhor que qualquer coisa que eu podia falar, Márcia. Obrigado. Vamos fazer mais. Obrigado. O pessoal está propondo aqui. E se o Paulo topa, né, Paulo? Eu vou com ele. Vamos juntos. Prazer, gente. Obrigada. Obrigada, Márcia. Beijo para vocês. Até mais.